Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro, eu sou imagem pública do Rotaract de Varginha. Hoje eu estou aqui com a Amanda Moreira, ela vai dar uma aula para a gente sobre redação. Então, aproveita, pessoal, que esse projeto é para vocês. Bora lá, Amanda. Bora lá. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Amanda. Eu sou professora de língua portuguesa e língua inglesa, licenciada em letras pela Universidade Federal de Lavras, mestranda em letras também pela UFLA. E hoje eu resolvi fazer uma aula introdutória para a gente poder começar a trabalhar a redação, que é uma das partes mais importantes da prova do Enem, e que acho que define meio que o destino de todo mundo para poder a gente entrar na universidade. Eu fui uma das primeiras, assim, que, digamos assim, pegou o Enem quando mudou nesse modelo novo de ter a prova com mais de 180 questões e a redação, né, que começou lá em 2010. Então, quando eu peguei a redação naquela época, foi bem uma novidade para mim, e desde então eu tenho trabalhado um pouco nessa parte da produção textual também profissionalmente, para poder entender também como que funciona o texto, e também poder, já dei aulas também, já atuei também como corretora em alguns processos seletivos para trabalhar na parte de correção mesmo. Então, vamos começar? Compartilhar aqui o nosso slide aqui para a aula. E... Bom, pessoal, hoje a nossa primeira aula de redação, nós vamos tratar sobre o texto dissertativo argumentativo. Poxa, Amanda, o que é o texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo, para quem não sabe, ele é um gênero textual específico da esfera da redação do Enem. Não é um tipo textual, na verdade é um gênero textual, porque ele atende uma determinada especificidade em uma determinada circulação também, ele tem características de um gênero, e ele serve para uma comunicação, mas numa determinada esfera. E aqui a nossa esfera comunicativa é o Enem, que tem o objetivo de nos levar a entrar numa universidade. Então, vamos lá. O que é o texto dissertativo argumentativo? Esse gênero dissertativo argumentativo, ele é um texto de caráter expositivo e ou argumentativo. Por que disso? Quando a gente trata da redação dissertativa, a gente precisa expor sobre algo, expor sobre um determinado tema, e argumentativo é porque nós precisamos trazer argumentos sólidos que possam reforçar a nossa exposição sobre o tema. E aí eu trouxe uma definição que explica o seguinte: quando o texto dissertativo se dedica mais a expor ideias, a fazer que o leitor ouvinte tome conhecimento de informações ou interpretações dos fatos, tem caráter expositivo e podemos classificá-lo como expositivo. Quando as interpretações expostas pelo texto dissertativo vão mais além nas intenções e buscam explicitamente convencer o leitor ouvinte sobre a validade dessas explicações, classifica-se o texto como argumentativo. Então, a redação do Enem, ela é muito específica quando ela traz um tema de relevância principalmente social, que esteja sendo discutido no campo social, que esteja no nosso cotidiano. Então, ela traz uma exposição do tema, de um determinado tema que a gente tem discutido de um ano ao outro,
e quer que nós argumentemos sobre esse tema também, até porque nós temos que ter uma certa criticidade para entender o que está sendo discutido no nosso cotidiano, nos meios de comunicação, para que a gente possa escrever esse texto. Então, o Enem ele busca muito isso, é o olhar o que você entende do tema, como você vai entender aquilo e o que você vai argumentar sobre ele. E aí a gente entra na questão, o que se busca com o texto dissertativo argumentativo? Nessa imagem aí, nós temos duas pessoas. Uma, que é a da direita da tela, ela está com o balão marrom e os livros também da mesma cor. Isso mostra que, de certa forma, ela tem uma opinião já formada, já tem um círculo de opinião dela formado ali, do que ela pode expor. Já o da esquerda, a gente vê que é tudo mais colorido, você tem uma gama de livros ali, pode ser um livro de história, de geografia, e aí a gente vê pelo balão também da conversa que ele consegue expor mais além. Então, isso demonstra o quê? Demonstra que o texto dissertativo e argumentativo, ele busca explorar principalmente o nosso repertório cognitivo. O que significa isso? Quando a gente fala de repertório cognitivo, a gente fala de todo o conhecimento que a gente tem armazenado na nossa cabeça, de várias áreas, os vários conhecimentos que nós temos, seja de ciências humanas, seja de ciências da natureza, de ciências exatas, de física, química, para que a gente possa expor sobre o que o tema da redação vai pedir para a gente no momento da prova. E aí é preciso também haver a questão do senso crítico. Por que o Enem busca o senso crítico? Porque nós vivemos numa sociedade atual que ela busca solução de problemas. A gente discutir sobre os temas que estão no nosso cotidiano, discutir questões sociais que estão circulando na nossa esfera comunicativa, e expor sobre problemas, expor sobre questões que já existem, e também buscar, talvez, soluções, buscar entender o que a gente entende sobre o tema para poder expor soluções sobre ele. Então, o senso crítico fica muito em voga quando a gente fala do repertório cognitivo, justamente porque a gente precisa explorar a nossa criticidade. Nós precisamos ser críticos com relação ao tema que está sendo ali exposto, porque eles não querem o corretor, quando ele vai pegar a sua redação do Enem para corrigir, ele não está buscando argumentos rasos, nem argumentos de senso comum. Ele está buscando entender o que você entende do tema que foi exposto na proposta de redação, para entender também o que você pode trazer de contribuição que possa ser, às vezes, uma solução para o tema, que possa ampliar soluções possíveis que já tenham. Então, é nisso que a redação do Enem vai acabar trabalhando. Trabalhar o senso crítico, explorar seu repertório cognitivo para essa criticidade, ok? E aí, quando a gente entra no senso crítico, nós temos 4 questões que são chaves nesse senso crítico para a gente poder explorar na hora de escrever a redação. A primeira coisa é questionar. Por que questionar? Se a gente não questiona, a gente não tem como entender o tema. Quando a gente discute, por exemplo, as questões raciais,
que acontecem no Brasil atualmente. Eu preciso questionar por que acontece isso? Quando isso aconteceu? Desde quando a gente lida com essas questões? O que nós podemos fazer enquanto sociedade? Então, é preciso a gente questionar o tema para a gente buscar o que faz esse tema estar tão em voga. Todo tema, toda questão social, econômica, política que a gente vê na sociedade atualmente, ela vem principalmente de questionamentos. Se a gente não questionar, não tem como a gente depois passar para o segundo ponto, que é expor ideias. Questionando, a gente expõe as nossas ideias. Porque aí, a partir daí, a gente começa a compreender como que aquilo vai surgindo, como que a temática vai surgindo. Na questão racial, como que culminou nos protestos que a gente viu no caso da morte do menino Miguel, em Pernambuco. Então, a gente expõe ideias, a gente tem um processo social e histórico que acontece no Brasil já de muitos séculos. A gente tem também a questão da desigualdade social. Então, a gente vai expondo essas ideias e depois também a gente parte para o terceiro ponto, que é relacionar as ideias. Expor e relacionar ideias é importante depois do questionamento, porque a gente pega tudo aquilo que a gente conhece sobre o tema e vai relacionando por que esse tema é discutido, por que isso acontece, como que a sociedade chegou ao ponto de discutir esse tema, como que tal tema tem sido discutido na sociedade. Então, é assim que a gente vai trabalhando o senso crítico. Expondo e relacionando ideias, depois a gente pensa na conclusão, que é o último ponto do senso crítico. Quando a gente fala de problemas, se a gente questiona, expõe ideias e as relaciona com um ponto ou outro, a gente pensa na conclusão. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a gente pode trazer soluções, pode trazer algo que possa contribuir para a nossa sociedade. Então, o senso crítico ele se baseia muito nisso, da gente questionar, pensar no que já existe, no que não existe, para a gente poder pensar numa conclusão, para pensar numa alternativa que possa também resolver aquele determinado problema. Então, a redação do Enem ela vai focar muito nisso. Ela vai focar em a gente, enquanto ser crítico, buscar entender o problema, entender o tema, para a gente poder expor uma problemática, expor uma tese, para que a gente possa buscar soluções ou até mesmo buscar alternativas que complementem soluções que já existem acerca do tema. Como que a gente divide o texto dissertativo e argumentativo? Nós, quando escrevemos um texto, geralmente a estrutura tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? E quando a gente pega essa estrutura, fica até mais fácil para a gente estruturar o texto. O que a gente pega primeiramente na introdução? Quando a gente vai introduzir no texto dissertativo argumentativo, a gente precisa fazer uma contextualização do tema, tá? E essa contextualização pode ser feita de diversas formas. Pode ser uma alusão histórica, pode ser uma alusão de um trecho literário que você tenha visto, pode ser por um contexto que você tenha visto, talvez, ou lido em alguma fonte também. E aí, nessa introdução também, contextualizando o tema, a gente apresenta um ponto que deve ser discorrido no texto, que é o que a gente chama de tese. Essa tese,
ela pode ser a exposição de um problema em relação ao tema, pode ser, talvez, uma determinada solução que exista de um problema que esteja exposto ali na proposta de redação, mas existe ainda um problema em relação a essa solução. Então, a tese é você apresentar o que você quer falar do texto. Entendeu? Você precisa pensar o que você quer expor sobre o tema. Quando você identifica o tema na redação do Enem, você precisa ter claro que você precisa expor algo. É preciso expor alguma coisa. Eu vou precisar expor um ponto ali para que eu possa desenvolver o meu texto. Porque a partir dessa tese que eu quero expor, eu consigo desenvolver ali. E aí a gente parte para o desenvolvimento. No desenvolvimento, o que a gente faz? A gente faz uma apresentação de argumentos acerca da tese exposta, ou seja, acerca do ponto que a gente discorreu ali na introdução, sobre o que a gente vai entrar ali no texto para discutir. Como que esses argumentos podem ser apresentados? Eu posso apresentar causa e consequência, eu posso apresentar pontos positivos ou pontos negativos em relação ao tema, eu posso trazer exemplificações sobre como aquela temática está presente na nossa sociedade, como o problema ocorre, como aquilo está exposto no cotidiano. E também eu posso trazer por meio de informações, trazendo fatos, dados estatísticos, referências teóricas e etc. Mas lembrando que essas informações, quando você coloca elas, é preciso colocar as fontes dela, onde esses dados foram trazidos, onde os fatos foram trazidos, porque o que acontece? Você pode correr risco de duas coisas, de plágio e também de cair num argumento de senso comum. E uma coisa que faz perder ponto na redação do Enem é principalmente quando você cai em argumento de senso comum e não informa a fonte do seu texto, porque aí o que acontece? O corretor vai entender que você colocou uma informação aqui no texto, você colocou a informação ali, que você expôs um ponto ali, mas que aquele ponto não é uma opinião sua. Então, se você colocar algo sem a fonte de onde ela foi tirada, corre esse risco de ser interpretado como um argumento de senso comum e também como um plágio. Ou, às vezes, até mesmo cair num juízo de valor. Isso nós vamos ver nas próximas aulas também, para a gente entender melhor como funciona isso. E, por fim, nós temos a conclusão. Na conclusão, nós podemos apresentar a solução para um determinado problema, que é o caso exposto na tese, ou até mesmo fazer uma síntese do que foi discutido no texto. Quando a gente apresenta a solução para um problema, a gente faz uma retomada da tese que a gente expôs na introdução. De pensar, tá, eu expus isso daqui na tese. Que solução eu posso trazer para isso depois que eu discorri os meus argumentos? No caso da síntese, eu posso fazer uma retomada da tese, explicando também como que eu poderia trabalhar melhor o tema. É praticamente também pensar numa proposta de intervenção, porque quando a gente fala de solução também, a gente pensa numa intervenção. E o texto dissertativo argumentativo, ele quer pensar na sua criticidade. O que você pode trazer como intervenção que possa contribuir
para que a gente desenvolva aquilo, talvez no campo social, no campo político, porque dependendo do tema, pode ser trabalhado uma solução, pode ser uma intervenção, pode ser propostas também de possíveis soluções que já existem, mas que elas possam ser ampliadas. De que forma a gente pode ampliar essas soluções? Tá certo? Bom, eu acho que o que a gente precisa entender inicialmente da redação no texto dissertativo e argumentativo, acho que mais isso. Porque quando a gente fala do dissertativo e argumentativo, a gente tem que pensar na criticidade, a gente tem que pensar que eu vou trabalhar com um problema possivelmente social, que a gente tem que pensar nessa questão, como que isso vai atingir na sociedade, como atinge a sociedade, como ela possivelmente pode atingir, e a gente pensar em intervenções, em pensar em como eu, enquanto indivíduo, poderia contribuir para fazer algo, para trabalhar essa questão que está sendo exposta aqui, certo? Bom, eu acho que por hoje é isso. E espero que na próxima aula a gente desenvolva mais, aí a gente vai trabalhar melhor como que funcionam as estruturas, né, em questão da introdução, como que a gente desenvolve a introdução especificamente, como que a gente pode desenvolver o texto, como que a gente pode expor os argumentos e também propor intervenções a partir disso. Eu passo a palavra para você agora, Pedro. Ô, Amanda, beleza. Legal a tua aula é que a gente sempre fica aqui atrás, né? Que dá uma nostalgia da época que eu fazia ensino médio, a professora falava exatamente isso, né? Que não basta saber escrever, isso é muito importante, claro, mas Sim. o principal, o fundamental é você ter conhecimento de mundo, né? Para poder aplicar o conhecimento das demais áreas na redação. Sim. E hoje a gente sabe que a redação é um baita aliado na hora de entrar numa faculdade, num curso, né? Ela que vai ser o teu aliado mesmo. Enfim, Sim. tem mais alguma coisa a acrescentar, Amanda? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nessa questão do texto, porque hoje, quando a gente vai trabalhar produção textual, eu não falo só da redação do Enem, mas falo de todos os gêneros que a gente estuda na escola. A gente não trabalha só a estrutura. A gente tem que ter conhecimento da estrutura? Tem. Mas a gente precisa ter um repertório para a gente poder expor dentro dessa estrutura. Porque todos os gêneros que a gente trabalha hoje na escrita, a gente precisa ter um repertório para poder trabalhar o gênero. Se você pegar, por exemplo, um editorial jornalístico, eu preciso conhecer o tema para poder falar ali a minha opinião também, expor ali algo sobre aquilo. Num artigo de opinião, que ele também é dessa esfera dissertativa e argumentativa, acontece isso também. Acontece de eu ter que olhar a estrutura e também ter esse repertório lá dentro da minha cabeça para poder escrever meu texto, porque eu não tenho que colocar o argumento assim que eu ouvi às vezes da minha mãe, da minha tia, do meu noivo. Eu tenho que colocar o que eu conheço assim de conhecimento científico mesmo, entendeu? Com certeza. Acho que a Tem que ter um Carol tá tentando embasamento, né? entrar aqui. Pois é, ela apareceu aqui, saiu. Mas faz parte. Pessoal, eu vou. A nossa aula tá chegando ao fim, né? Eu vou encerrar Sim. aqui já. E é isso aí. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, pessoal que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado, Carol, que apareceu aqui. E é isso aí, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.